Boa tarde, Brasil. Deus a bendice. Hoje começamos o programa número 6 de O Amor Sobrenatural de Deus. Ontem falamos da invitação que Deus fazia-nos. E hoje o Espírito Santo traz a mim o título é O título para hoje, para o programa, é Uma Vida Fútil em Mãos de Deus. E vamos a tratar, começando, qual é a palavra fútil. Mas queremos começar com a palavra de Deus que está em Salmos 94, de 11 ao 12, que diz: O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. Bem-aventurado é o homem a quem tu castigas. O Senhor é a quem quer ensinas a tua lei. E o Senhor fala hoje a futilidade. O que é a futilidade? Bom, a futilidade a palavra fútil não é uma palavra que não é muito usada hoje. Significa simplesmente vaidade. É a palavra que Deus nos fala muito sobre as vaidades do homem. Salomão, o rei Salomão, não se cansa de dizer em Provérbios que tudo é vaidade. Na passagem dos Salmos que lemos, a palavra vaidade aparece para dizer os pensamentos que pensamos, porque nós mesmos são fúteis, em nós mesmos são fúteis e vãos. E isso é algo que, em geral, não aceitamos ou entendemos muito bem. Já mencionamos que tudo é vaidade. Todos os seus esforços, tuas obras, ideias e pensamentos e resoluções que estás a fazer dando as costas a Deus são vaidade. É pura vaidade. E isto nos fala em Eclesiastés 12, capítulo 13, que diz claramente: o fim de toda palavra ouvida é esta: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso tudo é do homem. E quando Deus disse que Ele realmente dá sentido aos homens em suas vidas, é guardar as palavras de Deus, os pensamentos e os mandamentos de Deus, as ordenanças de Deus. Nós vemos isso quando aconteceu com Adão e Eva. Eles pensavam em seus planos que poderiam ser melhores que os planos de Deus e se afastaram dele. E aconteceu também com Balaão, esse homem que pensou que em ir contra os propósitos de Deus para seu povo, mas deu errado. Então, quando nós entendemos claramente
o que é fútil, o que o mundo tem é pura vaidade. Não é real. E qual é os resultados? Quais são os resultados do temor de homem na carne? Muito claro. O temor do homem na carne é perder tudo aquilo que ele entende que tem ou faz, dando as costas de Deus. Porque não conhece outra situação, ou porque se engana a si mesmo. Porque teve um chamado e prefere viver uma vida fútil, e pior aún, viver uma vida fútil de pura vaidade, entendendo que pode enganar a Deus. E o pior da equação é que levar esse tipo de vida, estás a desobedecer, estás dando as costas a quem? A teu Criador, a Deus. Quando nós ontem falávamos em Mateus 22, há uma parte que quando você lê Mateus, que fez Deus? Deus chamou aqueles que não rechaçaram a invitação. E quais foram esses? Precisamente aqueles que são rejeitados, que são negados, que são apartados por os fúteis, por aqueles que levam uma vida de vaidade. E que faz Deus? Finalmente, Deus humilha aqueles que levam uma vida fútil, cheia de vaidade, e exalta, honra aqueles que são rechaçados por os fúteis, por a vaidade do mundo. Por quê? Porque você não pode comprar a Deus com coisas materiais. Porque as coisas materiais são vaidade. Não duram para sempre. E você tem que entender que na vaidade do mundo, muita gente, a maioria, sigue a vaidade fazendo danos àqueles inocentes. E pior aún, fazendo dano a quem? Falando mal de Deus, do Criador, do seu Deus, e de aquele que mandou a você uma invitação, porque em algum momento da vida você foi invitado por Deus. E qual é o risco disso? O risco é perder a vida eterna. Por quê? Pois que acaso você leva-se tudo o que pode ter aqui, que é vaidade? Porque consiga-lo de maneiras que não são com a centrada à vontade de Deus. E um dos erros mais grandes que é o diabo trabalhando na carne é pensar que ter a Deus é perder o que se supõe importante. Não. Vou pôr um exemplo. Se você tem um apartamento bom e você trabalhou
em uma companhia, em uma empresa, donde essa empresa ou esses donos levaram essa companhia por atos ilegais, roubando a gente, fazendo coisas que não são de Deus. Você, por não ter a Deus, você maldeceu o que você tem. E esse é um dos grandes erros que o inimigo põe na carne. Por quê? Porque quando você põe a Deus primeiro e você busca a justiça e a direção de Deus em sua vida, através de Jesus, porque temos que lembrar que sempre você tem que invocar a Deus através de seu filho, porque seu filho, Deus veio a você através de seu filho. E quando você põe sua vida em mãos de Deus, Deus começa, e hemos falado isto ontem e os dias anteriores, a fazer cambios da sua vida, a tirar as vestes que representam em você o amor do mundo, o amor material, o amor por o dinheiro, que fazem-lhe você fazer coisas e chegar até onde chega a desobediência do Pai, sem entender que sem a direção de Deus, você vai direito à perdição. Porque o final da história termina com a perdição eterna, o inferno. Quando Deus disse, siga a Deus, põe primeiro a Deus e o reino dos céus e sua justiça, e tudo te será por añadidura. Isso quer dizer que Deus a seus filhos não querem que tenham, que vivam com produção, que vivam com êxito na vida. Sim, Deus quer que você seja uma pessoa exitosa na vida. Deus quer que você seja uma pessoa produtiva, que você tenha, que você chegue aos melhores resultados neste mundo. Mas como? Tendo a Deus como primeiro. Quando você tem a Deus primeiro em sua vida, em seus projetos, o primeiro que você faz é pedir a Deus. E Deus, em sua imensa sabedoria, vai lhe prover as direções que você necessita para chegar aonde Deus quer. Vou lhe pôr um exemplo. Quando você leva de coração uma vida rendida a Deus, no processo subjetivo de crescimento de você em Deus, Deus vai tirando de você vestes que nasceram com você no pecado e vai dando dons, novas vestiduras que produzem em você amor, paz, sabedoria, e que lhe permitem a você manejar-se neste mundo caído com a certeza de que tudo o que você vai fazer baixo a direção de Deus vai ter resultados muito superiores. Por quê? Porque Deus, através de você, vai mostrar ao mundo que Deus, aqueles
que se rindem e que levam uma vida em completa comunhão com Deus são inteiramente superiores. Porque as posições, o dinheiro, os títulos do mundo não fazem a gente. A gente se faz no coração quando tem coração limpo, quando tem coração em completa rendição a Deus. Aí é que você começa a receber as bendições de Deus. E você tem que seguir a Deus para receber bendições. Não. Você tem que seguir a Deus. Porque Deus. Porque primeiro prometeu a você uma vida eterna depois disto. Porque aqui temos um tempo. Mas esse tempo aqui no mundo vai determinar aonde nós vamos a passar a eternidade. Esse é o primeiro fato. Entendendo isso, você em completa rendição, por revelação, vai vendo como Deus vai levando a você da mão. E Deus disse, prova-me nisto. Se você não está preparado para manejar riquezas, porque você está manejando na carne, Deus vai prepará-lo. Para quê? Para que você ponha primeiro a Deus e possa manejar riquezas, para que essas riquezas sejam impactadas àqueles que o necessitam. E se você está na carne, não vai fazer isso. Porque o amor por o dinheiro, o amor por o material, vai manter em você uma veste de egoísmo. E esse egoísmo, essa inveja, vai lhe levar a você a pecar tras pecar tras pecar e dar-lhe as costas a Deus. É por isso que você não pode levar duas vidas se você recebe o Espírito Santo. Porque quando você recebe o Espírito Santo, você entrega-se em rendição e diz-lhe de coração a Deus, Pai, eu entrego-te minha vida. Cambia em mim o que há que cambiar para eu ser feliz em ti. E quando você toma esse passo em sua vida, você vai começar a ver os resultados de deixar que Deus maneje sua vida. E quando Deus maneja sua vida, você vai ver os resultados em você. Por isso é importante rendir-se de coração e aceitar a invitação de Deus. Porque quando você conhece a Deus em sua essência, você entende que seu Pai, o Deus poderoso, está por cima do mundo. Está por cima daquilo que representa pecado. E tudo que é do mundo vai em contra de Deus. Por quê? Porque cheira envidia, cheira maldade, cheira fatos que vão em contra de Deus, porque esse é o pecado original da carne. E somente Deus é que pode tirar de você essas vestes. Falamos ontem disso. Que a única verdade é quando você entrega-se de coração e deixa que o Espírito Santo controle sua vida. Quando você tem a Deus de verdade, você não se preocupa como vai trabalhar,
como vai suster sua família. Por quê? Porque você entregou a sua vida em completa rendição a Deus. E quando você faz isso de coração, Deus controla a sua vida e começa a abrir uns caminhos em você que vai dar frutos, mas frutos em Deus. E você vai dar-se conta que se antes o dinheiro era importante para você, hoje a vontade de Deus vai ser mais importante que o dinheiro. E Deus vai levando a situações onde você vai crescer neste mundo caído, mas vai produzir as bendições para outros, porque você foi chamado com um propósito. E o propósito é ensinar ao mundo caído que você sirve a um Deus real. Que se você põe a confiança completa em Deus, Deus vai tomar conta de sua vida sentimental, de sua vida espiritual, de sua vida econômica, e que finalmente, durante todo o tempo de sua vida na vida, nesta terra, em mãos de Deus, vai produzir frutos. Porque Deus vai quitar as vestes do pecado e vai ir pondo em você as vestes da bendição. Amor, benignidade, domínio próprio, misericórdia. Quando você tem a Deus primeiro que você, primeiro que inclusive seus planos, isso não quer dizer que você ponha seus planos que não entregue a Deus. Você pode entregar os planos, você vai entregar sua vida a Deus. E Deus quer que você seja uma pessoa de bom aqui na terra. Que você produza, que você seja exitoso, mas você tem que seguir a Deus por o êxito que você vai ter na terra. Não. Você tem que seguir a Deus por a essência do que é Deus. E que é Deus? Deus é pureza, é verdade, é misericórdia, é amor. E isso em seu coração vai trazer por añadidura uma verdadeira vida em produção de bendições para outros aqui no mundo. Porque temos que recordar que a vaidade, como diz a palavra, a futileza, vai-se. É fútil você fazer planos dando as costas a Deus. É fútil. Porque o mundo, a carne, traz a morte. E não traz a morte com o sentido da palavra morte. Morte quer dizer que quando você morrer vai para o inferno, para a condenação eterna. Isso que quer dizer morte. Não é a morte da carne. Por isso Deus disse claro, tenha temor daquele que quita sua alma. Aonde vai a alma quando está morta? Vai ao inferno. A eternidade em sofrimento. Porque não é possível agradar a Deus sendo do mundo. É impossível. Porque se você pensa isso, então não conhece a Deus. E precisamente quando você é invitado a ser salvo, porque recordamos que é um privilégio, não é um direito. Porque o homem não pode fazer nada para ser salvo. O homem faz em obediência, baixo completa obediência a Deus. E Deus dá a salvação. É uma diferença muito grande.
Quando nós entendemos em perspectiva espiritual, damos-nos conta que as barreiras que o mundo criou nada tem que ver com a realidade de Deus. Você, para ver a Deus, tem que deixar a Deus trabalhar de coração em você. Quando você deixa a Deus trabalhar em você, o primeiro, e falamos ontem disto, o primeiro que Deus retira de sua carne é o orgulho e a soberbia. Porque com esse pecado original você não pode ver a essência de Deus. Porque para que haja arrependimento, haja perdão, tem que haver arrependimento. E se você não tem, a submissão, não vai haver arrependimento. A humildade, não vai haver arrependimento. Se você não é humilde em reconhecer o que, não que você vai reconhecer por você, porque o homem na carne é impossível que reconheça o pecado. É mentira. Você reconhece o pecado quando o Espírito Santo revela. Quando o Espírito Santo revela e você reconhece, porque você já foi tirado da soberbia e do orgulho. E quando você é tirado da soberbia e do orgulho, que essa veste é posta, as novas roupas, as novas vestiduras, que são humildade e rendição, então você reconhece, arrepende-se e é perdonado. Quando você se arrepende de verdade, no Espírito Santo, você vai dar-se conta que o que você fazia na carne não volta a fazer. E Deus é perfeito na obra que Ele tem para você. Porque Deus sabe, já Deus predestinou por que você foi chamado. E creia, meu irmão, quando você é chamado, vai ser chamado tarde ou temprano, vai ser chamado. Há uma pequena diferença. Se você rechaça o chamado de Deus, você vai ser chamado por quebrantamento. O que quer dizer isso? Que o propósito de Deus em aqueles que Ele preescolheu para a sua obra vai suceder de uma maneira ou outra. E creia-me, é melhor aceitar o chamado de Deus, a invitação de Deus, para cumprir os propósitos de Deus em sua vida, que ser quebrantados baixo a mão poderosa do Deus vivo. Eu posso dizer isso como exemplo meu. Eu fui chamado, ontem falamos disso, faz 30 anos. Deus me demonstrou sua grandeza, sua misericórdia e sua pureza. Deus sacou-me do pó. Deus deu-me riquezas aqui na terra. E que foi o que eu fiz? Dei as costas a Deus.
e olvidei-me de Deus, traí a Deus. Depois que Deus me levantou da nada, a gente dizia, pero como é possível? Você não tinha nada. Em 20 anos eu vendi 21 milhões de dólares. Mas que eu saquei desse tempo? Traição a Deus. Eu traí a Deus. Eu voltei as costas a Deus. Quando eu tinha que pôr o que Deus me deu em suas mãos para que fosse bendições para outros. E que passou? Quando eu segui minha vontade da carne, perdi-lo tudo. Tudo. Porque foi fútil. Foi vaidade. Foi o reflexo do mundo. E que passou depois? Deus cumpriu. Traça-me de novo. Perdoou-me. Resgatou-me. Mas como? Por o melhor door da minha vida. O dolor que eu passei, não desejo nem a meu pior inimigo. E Deus deu graças a Deus por esse dor, porque eu posso falar hoje a você e dizer-lhe o que significa a vaidade, a futilidade do mundo. Eu posso dizer hoje. E não cambio nenhuma das lágrimas, nenhum de meu dolor, por a bendição que tenho hoje, de poder dizer, de ouvidas te havia ouído, mas agora meus olhos te podem ver. Não há nada no mundo que possa cambiar a vontade de Deus. Meus irmãos, quando Deus fala-nos especificamente sobre esta palavra fútil, o título é precioso. A futilidade em mãos de Deus. É a promessa que Deus vai fazer em você, uma vez você aceite a invitação. Você acerte receber de coração o Espírito Santo. Quando você acepta de coração, e aceitando de coração é deixando que Deus mostre-se a você. E creia-me, que a carne sempre põe o medo em Deus, porque está atada às coisas materiais, entendendo que seguir a Deus não é melhor que as coisas materiais, que o dinheiro, que o que o mundo dá, fútil e vaidade. E é tudo o contrário. Quando você aceita a Deus de coração, você entende de coração, porque é revelado por Deus mesmo, o equivocado que você estava, conseguir a carne, conseguir a futilidade da vida e na vaidade.
quando você tem o privilégio de ver a Deus pessoalmente, em sua essência divina, em sua essência santa, e você começar a receber os cambios, começar a receber em seu novo coração de carne, não de pedra, um coração que Deus cambia e transforma. Você vai vindo, vai sentindo como Deus tira de você coisas que estiveram em você de muitos anos. Coisas que foram implantadas em você por maldições do mundo, por maldições heredadas, familiares. Quando você entende, porque o Espírito Santo faz ver em você coisas que estão em você que não são de Deus, e coisas que você entende, coisas que você entende, e na verdade de Deus, que só Deus pode tirar de você. Que você não necessita tomar medicamentos antidepressivos, medicinas, para manter-se em quê? Em uma futilidade, em algo efímero, em algo que não é real. O Espírito Santo ensina-te que quando você rinde-se a Ele, Ele vai te tirar de você tudo aquilo que não é de Deus. Tudo dor, todas as más experiências, todas as raízes de amarguras, tudo aquilo que esteve em você, que fazia em você viver uma vida fútil, uma vida de vaidade, de mentira. Quando Deus ontem dizia sobre a invitação do rei, que Deus ensinou-nos na Escritura que aqueles que rejeitaram a Deus foram substituídos por quem? Por a gente com um verdadeiro coração rendido a Deus. Por aqueles rejeitados por este mundo fútil. Por aqueles rejeitados por este mundo cheio de vaidade. Por aqueles rejeitados por sua própria gente. Porque a mesma gente com inveja é a gente que dá as costas de você, porque não conhecem outra coisa que a futilidade do mundo, que a vaidade. E quando você entende de onde vem a vaidade começa no orgulho e na soberbia. Por quê? Porque o diabo põe na carne o orgulho e a soberbia para que você não entenda que tudo o que tem bom em você foi dado por Deus. Que se você tem os dons e as habilidades humanas, foram dados por Deus. Porque se você é o bom mecânico que arranja carros, Deus deu em você
a habilidade de que você pudesse aprender a ser um bom mecânico. Para quê? Para que quando você põe nas mãos de Deus as bendições que Deus pôs em você, em sua criação, e você rinde-se a Deus e dá-lhe graças a Deus e honra a Deus, você vai ser, em essa profissão que Deus deu-lhe, uma pessoa exitosa, que vai trabalhar para o reino de Deus, que vai exaltar o nome de Deus. Esse é o propósito de Deus em nossas vidas, não é outro. Quando nós entendemos, por revelação, recordem-se, não se imagine nada, deixe manejar-se por Espírito Santo, maneje-se por as revelações do Espírito Santo. Falávamos ontem em Lucas, e dizia Deus em Lucas: id e predicar às nações, bautizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque a Trindade, Deus Padre, invoca sempre seu Filho, Jesus Cristo, porque é por Jesus que Deus veio a você. E o Espírito Santo, quem é? Deus mesmo, o grande Maestro. O que vai onde você não pode ir. O que entra nos corações que não conhecem a Deus, porque traça-los aos caminhos do Senhor. É o Espírito Santo. Quando você entende, porque o Espírito Santo revela-lhe a configuração da Trindade, a santidade da Trindade, então você começa a ver a Deus desde a sua perspectiva do que é Deus espiritualmente. Quando você sai da carne, porque o Espírito Santo saca-lhe da carne, então você vai ver o que é realmente Deus. Vai entender que somente a obediência em Deus vale dar e vale a levar ao propósito final, que é ser escolhido para desfrutar com o Rei a vida eterna no céu. Esse é o propósito final. Lembre-se que Deus não quer que se perca um só. Meus irmãos, espero que o Espírito Santo haja falado a cada um de vocês. Boa tarde. Deus abençoe.